Atos capítulo 2, nós vamos estudar, irmãos, o conhecido parágrafo que vai do verso 42 ao 47. Seu filho gosta de ler. O filho de um amigo. Eu tenho que falar assim para proteger a imagem da criança que está entre nós. O filho de um amigo ainda não foi despertado para a leitura. Seu pai lhe chama para ler dizendo: filho, vai ser só um capítulo. E ele quase sempre diz: pai, só se for uma página. Você sofre com isso também? E da igreja, seu filho gosta? Como é a preparação para vir para a igreja? Esse meu amigo geralmente cultua pela manhã com a família. E todo domingo ele acorda o filho dizendo: filho, está na hora de ir para a igreja. E quase sempre ele responde: pai, mas de novo? A gente já não foi para a igreja semana passada? Eu acho que essa experiência não é só deste meu amigo. Tampouco é uma experiência só das crianças. Ao longo da caminhada, irmãos, se somos sinceros, nós temos que confessar que essa também é a nossa experiência. Nós também desanimamos. Nós também cansamos. Às vezes nós também desengajamos da igreja local. Em algumas oportunidades, nossos pecados, nossas faltas. Em outras, não tem nenhum problema em dizer isso. São faltas da própria igreja. Só que tem um detalhe. Não tem vida cristã sem igreja local. Não dá para driblar a igreja e viver uma vida cristã regular e crescente sem o povo de Deus. Por isso, meu último apelo para vocês em janeiro com esta série é: comece o ano levando a sua igreja local a sério. Vamos ler a palavra de Deus? Atos capítulo 2, verso 42 a 47, o texto inspirado pelo Espírito registra: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, agora que estamos diante de Tua palavra, nós queremos orar como já cantamos. Abre os olhos do nosso coração. Nos permita ver as maravilhas de Tua lei. Enche-nos de amor por Tua igreja local. É o que nós te pedimos, crendo em Tua assistência, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, irmãos, é um dos muitos relatórios que encontramos em Atos sobre o estado e crescimento da igreja. Depois de nos falar sobre o dia de Pentecostes e de nos oferecer a explicação do apóstolo Pedro,
Lucas nos mostra aqui o efeito do derramamento do Espírito. Sabe o que aconteceu? Nasceu uma igreja cristã em Jerusalém. É assim que o autor sagrado começa o seu segundo volume, com a igreja. E é assim que eu espero que comecemos este novo ano, com a nossa igreja local. Recapitulando um pouco de tudo o que ouvimos durante o mês e acrescentando só alguns pontos, o desafio desta noite, ou a grande mensagem desta noite é: comecemos o ano levando a igreja local a sério. Pastor, mas o que seria isso na prática? Como é que se daria no dia a dia? Nas nossas semanas que estão por vir neste ano de 2024. Bem, começar um ano com a igreja local, à luz deste texto, significa, em primeiro lugar, gente, sentar-se regularmente para ouvir a palavra com a igreja. O Dr. John Stott, comentando esta passagem, escreveu: no dia de Pentecostes, o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Os professores eram os apóstolos apontados por Cristo. E havia 3.000 alunos no jardim da infância da fé cristã. Ele está comparando a igreja a uma escola. Se é assim, como era esta escola em Jerusalém? Primeiramente, eu quero que você note a prioridade da palavra de Deus. O texto bíblico não começa com "e eles se dedicavam à evangelização", nem com "eles se dedicavam às músicas". Não. Verso 42, volte os seus olhos para o texto. Parte A, Lucas escreve: nossos irmãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ele escolheu escrever assim, para dar destaque à pregação da palavra de Deus. Era uma prioridade para a igreja de Jerusalém. Outra marca desta igreja escola é a regularidade. O texto bíblico não nos diz que os nossos irmãos se dedicaram. O texto bíblico nos diz que os nossos irmãos se dedicavam. Faz diferença, irmãos. Um tempo sugere uma ação acabada, o outro, empregado por Lucas, uma ação continuada. Nossos irmãos não estudaram e se formaram. Ponto. Não. Nossos irmãos estudavam a palavra continuamente. Agora, outro ponto importante é com quem eles estudavam. O texto nos diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles não se percebiam todos autodidatas, nem preferiam somente reuniões pequenas de estudo bíblico indutivo. Não. Eles humildemente sentavam aos pés dos apóstolos para aprender com eles. É o que eu quero para mim e para você no ano de 2024. Que eu e vocês sentemos mais, regularmente, sempre, semanalmente, que estejamos reunidos como igreja para ouvir a palavra de Deus juntos. Pastor, mas por que é que isso é importante? Por que é que deveria ser uma prioridade para mim? Entenda, nós estamos falando da palavra da vida. Com o primeiro capítulo da Bíblia, nós aprendemos que Deus trouxe o mundo à existência por meio de sua palavra criadora. Não é isso?
séculos mais tarde, e falando da criação espiritual da vida nos nossos corações, o Senhor disse ao profeta Ezequiel: Ezequiel, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O profeta obedeceu, e eis que enquanto profetizava, o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. E já não eram um monte de ossos secos. Eram agora um exército enorme. O que é que eu quero com esses exemplos, irmãos? Alguns tentam criar a igreja através de programas e serviços bem elaborados. Outros tentam criar a igreja a partir de projetos sociais interessantes ou em torno de líderes carismáticos, convincentes e fortes. Não foi isso que Paulo disse a seu filho na fé, Timóteo. O apóstolo não disse a Timóteo: meu filho, forme um comitê com as pessoas mais inteligentes de Éfeso. Ele também não disse: invista em uma campanha de propaganda e marketing. Paulo não disse a Timóteo: faça uma pesquisa no seu bairro para descobrir o que as pessoas estão interessadas em ouvir. Vocês conhecem as duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Em uma ele diz: Timóteo, dedique-se à leitura pública da palavra. Em outra ele diz: Timóteo, você quer ver o evangelho avançar na sua cidade, na sua igreja? Pregue a palavra. Por quê, irmãos? Porque a pregação da palavra merece destaque, porque é Deus. É Deus que, por meio de sua palavra, dá vida à igreja e a desenvolve para o louvor de seu nome. É por isso que a pregação merece destaque. Ela também merece ser prioridade, porque nos revela Deus e sua obra a cada semana. E essa é, não sei se você concorda, mas biblicamente falando, essa é a nossa maior necessidade na vida. Conhecer a Deus e sua obra. Eu já citei isso antes, mas eu vou fazê-lo de novo porque é muito necessário. Em um livreto sobre pregação, o pastor John Piper escreve: as pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, mas elas não são capazes de fazer este diagnóstico de suas vidas perturbadas. Por quê? Porque a majestade de Deus é uma cura desconhecida. Há prescrições muito mais populares no mercado da fé. Só que tem um detalhe: o benefício de qualquer outro remédio é sumário e pouco profundo. Porque a pregação que não contém a grandeza de Deus pode até entreter por algum tempo, mas ela jamais tocará o clamor secreto da alma, que não é outra coisa a não ser: Senhor, mostra-nos a tua glória. Eu concordo com Piper. E aqui, pais de jovens e adolescentes, me escutem, por favor. Nossos filhos não precisam de mais entretenimento. Vocês já têm de sobra durante a semana. Jovens, adultos, idosos, vocês não precisam de mais autoajuda. O mundo está cheio dessas coisas. Nós precisamos mesmo é
de Deus, gente. Só Ele pode nos levar à realização do nosso coração. E fora dele, nada o fará. O problema, gente, é que por causa dos nossos pecados, nós fomos amaldiçoados. E, consequentemente, separados de Deus. Mas o que foi que Ele fez para abençoar o seu povo? Ele nos enviou o seu Filho, a quem João chamou de o Verbo, a palavra encarnada. O Verbo habitou entre nós. Mais do que isso, a palavra foi à cruz e se entregou por nós para a nossa salvação. Na cruz, a palavra encarnada de Deus reverteu a maldição das nossas palavras e dos nossos pecados. Então, em um sentido muito real, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para que o conhecer a Deus fosse possível, realizador, abençoador. Então, por que é que não vamos nos dedicar ao estudo da palavra? Percebam isso. Estudo da palavra e plenitude do Espírito não são coisas incompatíveis. Muito pelo contrário. Os irmãos de Jerusalém haviam sido visitados pelo Espírito. Estavam todos cheios do Espírito. E por isso não estudaram menos. Estudaram mais. Notem, eles não se tornaram arrogantes. Eles foram humildes para aprender com os apóstolos. Eles não disseram aos apóstolos: não precisamos de vocês porque nós já temos o Espírito. Não, porque tinham um Espírito. Humildemente eles se reuniam e se sentavam para estudar a palavra de Deus. Outras igrejas e tradições podem pensar diferente. Mas aqui tem um sinal de uma vida cheia do Espírito. Quer saber como anda a sua vida espiritual? Veja a relação que você tem com a palavra de Deus. Se de verdade você é um crente cheio do Espírito, você vai amar estudar a Escritura. Você vai amar o culto público. Você vai amar a pregação da palavra. Até quando ela for um pouco mais longa do que o normal. Porque trata-se da voz do seu Deus, falando ao seu coração. Então, em 2024, irmãos, vamos sentar mais para ouvir a palavra com nossa igreja local. Diga amém aí. A gente já tem a fama de ser frio. E vocês não me ajudam com um amém. Hoje pela manhã eu disse que eu vou contratar Arnóbio. Vocês conhecem Arnóbio de Rosinha? Arnóbio é o crente modelo do ouvir pregação. Ele é o único que me ajuda. Todo amém que eu escuto de manhã, todo glória a Deus vem de Arnóbio. Eu disse: Arnóbio, eu vou te pagar. É bom saber que vocês estão acordados e prestando atenção. Começar com a igreja, então, significa sentar-se com ela para ouvir a pregação da palavra. Em segundo lugar, começar com a igreja significa perseguir a comunhão dos santos no meio da igreja local. A igreja de Atos não só se dedicava ao estudo da palavra. Verso 42 outra vez. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Mas o que é comunhão, gente? Essa é uma das palavras cristãs mais desrespeitadas da atualidade. Então, de vez em quando, nós precisamos revisitar seu conceito. Ouvir da própria Bíblia o que é comunhão. E não do que nós entendemos, achamos. Então, nesse texto,
No verso 44 nós temos uma definição. E no verso 45 nós temos uma aplicação imediata. Obviamente não é a única, mas é uma aplicação importante. Verso 44, Lucas escreve: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Se você já estudou as línguas bíblicas, você deve se recordar que o grego do Novo Testamento é chamado como, Lucas? Grego koiné. Porque se tratava da língua comum do império. Então, quando Lucas nos informa que a igreja de Jerusalém se dedicava à koinonia, à comunhão, ele está nos dizendo que os crentes de Jerusalém não só creram no evangelho pregado pelos apóstolos, eles abraçaram imediatamente o povo do evangelho. Viviam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Uma aplicação do que significa isso. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Você não encontra aqui, escreve o Dr. Augustus, um voto de pobreza ou uma proibição quanto à riqueza. O que se tem aqui é a comunhão transbordando no meio da igreja. Nossos irmãos ainda tinham casas, o verso 46 nos diz isso. Mas o que acontecia era, voluntariamente, eles escolhiam se desfazer de alguns pertences para cuidar dos irmãos da igreja. Eu te pergunto, nós vivemos assim em 2023? Nos dedicamos o bastante à comunhão dos santos? Entenda, eu não estou falando do cumprimento ao final do culto, gente. Isso não é comunhão, é educação. Eu não me refiro ao lanche do pequeno grupo. É bom que tenhamos, mas só isso não é comunhão. Comunhão é partilhar a vida cristã. Muitas pessoas se queixam da ausência de amigos e irmãos em Cristo. O curioso é que muitas das mesmas pessoas nada fazem para encontrar amigos e para desenvolver amizades. Estão sempre esperando. Outras pessoas, e eu espero que você não seja uma delas, vivem entre nós como se estivessem no shopping Manaíra. Elas entram e saem, vêm e vão, sem nos levar em consideração. Vieram apenas buscar o que queriam. Sei lá, uma experiência religiosa, um ensino da palavra. Queriam algo para si. Não queriam a comunidade dos santos. Comunhão não é só receber, irmão. É partilhar. Se você não partilha, você não tem comunhão com a igreja local. Comunhão não é um evento semanal aos domingos. Comunhão é viver junto. É ter tudo em comum. É andar com o povo de Deus não só aos domingos, mas de domingo a domingo. Então quer um conselho para 2024? Quer crescer no seu relacionamento com Deus? Abandone a mentalidade do consumismo gospel. E comprometa-se com sua igreja local. Encontre aqui alguns irmãos com quem partilhar a vida
e resolva se dedicar a eles de verdade, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter só conhecidos do culto. Você vai ter irmãos que vão andar lado a lado, que vão saber onde você está quando não está aqui, que vão perceber pela ligação, mensagem ou conversa que você não está bem, que vão te exortar a voltar ao caminho do Evangelho, que vão te encorajar no caminho do Evangelho, que vão te colocar no caminho ou no rumo do crescimento do Evangelho. Ter tudo em comum, obviamente, é muito mais do que repartir bens e recursos, mas não é menos. Vocês viram isso no texto. Os nossos irmãos, literalmente, botavam a mão no bolso e repartiam o que tinham com os outros que precisavam. Você administra o que recebe de Deus desta forma? Você se lembra disso? Tudo que chega às nossas mãos vem das boas mãos do Senhor e deve ser usado de maneira sábia, prudente, para a glória do Senhor. Significa que sim, você precisa cuidar e investir de sua família, mas você também deve investir e cuidar de sua igreja local e de seus trabalhos missionários. Então eu queria que você se lembrasse disso. Como membros desta igreja local, nós assumimos um compromisso de dizimar regularmente e de ofertar para a manutenção desta igreja local e de seus trabalhos missionários. Então me permitam uma palavra de orientação agora que estamos ao início do ano. E eu espero que você tenha feito ou esteja fazendo o seu planejamento financeiro e que lá conste sua igreja local. E para além disso, ofertas missionárias. A igreja não tem o direito nem a competência de lhe dizer como gastar todo o seu dinheiro. Mas ela deve lhe orientar, especialmente quanto às suas ofertas e dízimos. Eu quero que todos nós tenhamos ofertas para dar ao campo missionário. Mas eu queria que vocês se lembrassem que nós temos missionários. E que do caixa regular da nossa igreja já sai todo mês uma fatia considerável para missões. Nosso conselho decidiu há tempo que não viveria em campanhas missionárias, que não teria um mês missionário por ano, mas que assumiríamos o compromisso com os missionários e do caixa da igreja nós cuidaríamos de alguns. É o que a gente faz, gente. Então, você quer suportar um missionário? Quer investir em missões? Não faça isso em detrimento de sua igreja local. Não comece lá fora. Se você tem muito recurso e pode fazer aqui e lá, louvado seja o Senhor, mas não faça lá fora em detrimento de sua igreja, porque quando você oferta lá fora e não oferta aqui, talvez os nossos missionários sofram. Então minha orientação é: seja dizimista e oferte cada vez mais em missões e acompanhe o relatório financeiro. Vá ver o quanto nós ofertamos para a obra missionária na África, ou no sul do país, ou no Cariri do nosso estado. Você quase nunca para ali, e eu também não, mas nós deveríamos, para acompanhar
nossas ofertas missionárias. Depois dessa longa explicação, por que é que deveríamos ofertar? O que temos aqui em Atos, irmãos, não é uma espécie de comunismo primitivo. As pessoas não são forçadas a dar, nem são impedidas de ter. Nós estamos falando de um cristianismo autêntico. Não é porque é a igreja primitiva, santinha, melhor, maravilhosa. A gente tem essa ideia, né? Não, eles eram melhores, mais santos, mais piedosos. E eu tinha um pastor que costumava dizer, curioso, ninguém fala de Ananias e Safira na igreja primitiva. Eles eram iguais a você e a mim, pecadores. O destaque é ao Evangelho, que é poderoso para nos transformar, até na adoração ao dinheiro. Então, por um lado, irmãos, nós não repartimos o que temos porque somos obrigados. Nós o fazemos em gratidão àquele que foi partido por nós na cruz. Essa é a maior motivação para dizimar e ofertar. Cristo, o rico que se fez pobre para nos tornar ricos eternamente. Por outro lado, nós não somos impedidos de ter bens ou recursos pela Bíblia. O que acontece é um milagre. Voluntariamente, por obra do Espírito, nós escolhemos não ter tudo o que podemos. E quando fazemos esta escolha, nós estamos matando Mamon, a idolatria ao dinheiro. E nós estamos dizendo às pessoas mais próximas que nos assistem, e àqueles de fora que tomam conhecimento, que a nossa maior riqueza na vida não é o dinheiro, é Cristo. Nós não temos por missão edificar um reino próprio, tornar o nosso nome grande e conhecido, não. Nós queremos divulgar o nome do nosso Rei. É por isso que dizimamos e ofertamos. Não pense que é uma coisa sem importância. Toda vez que você transfere parte do seu dinheiro para esta igreja, você está me dizendo, pastor, eu quero que o Evangelho continue sendo pregado neste púlpito. Eu quero que os missionários continuem pregando o Evangelho por onde eles forem. Por quê? Porque Cristo nos é mais caro do que carro, casa, dinheiro ou qualquer outra coisa desta vida. Começar com a igreja é sentar-se para ouvir a pregação da palavra, é perseguir a comunhão dos santos. Em terceiro lugar, é valorizar a adoração de sua igreja local. Verso 42 de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Embora alguns nos digam que a expressão partir do pão significa comunhão informal, do tipo lanche, outros interpretam-na como a Santa Ceia do Senhor. Eu fico com os últimos, por duas razões. A primeira está na posição da referência. A expressão partir do pão está entre comunhão e oração.
duas atividades litúrgicas de culto. A segunda razão vem do verso 46, quando explicitamente Lucas separa as expressões partir do pão e refeições. São duas coisas distintas para ele. Então, para mim e para vários estudiosos que eu consultei, trata-se de uma expressão de culto. Os nossos irmãos se dedicavam ao culto, se dedicavam à adoração comunitária. Sobre esta adoração, há dois aspectos bem interessantes aqui. Primeiro, a adoração da igreja de Jerusalém era formal e informal. Verso 46. O texto nos diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Mas também partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Percebem? Os nossos irmãos não abandonaram o culto solene no templo, mas também não se deram por satisfeitos com ele. Eles acrescentaram ao momento solene reuniões informais de casa em casa. Outro aspecto interessante sobre a adoração desta igreja ela era alegre e reverente. Verso 46, de novo, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, mas também partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Com alegria, literalmente traduzido do grego, eles exultavam no Senhor. E não podia ser diferente, né, irmãos? Jesus tinha morrido e ressuscitado por eles. Deus os havia adotado em sua família por meio do Filho. O Espírito lhes habitava. E como resposta, eles desfrutavam da alegria da salvação. Só que a alegria deles não era frívola, era séria. A adoração deles não era superficial, era majestosa, reverente, tinha peso de glória. Como é que eu sei disso? Verso 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Um comentarista escreve: Deus havia visitado Jerusalém. O Espírito estava no meio da igreja e os irmãos sabiam, os irmãos sentiam. E em resposta, alegremente eles se prostravam em temor e reverência. Eu espero que os nossos cultos de 2024 sejam assim, gente. Majestosos e cheios da alegria do Senhor. Alegria é o que nós buscamos desde sempre. Construções, conquistas pessoais, dinheiro. Nós tentamos de tudo, mas sem Deus, nós permanecemos incompletos. Por quê? E por que é que Lucas, o autor de Atos, começa o seu primeiro volume, o Evangelho segundo Lucas, nos falando da alegria de João Batista, quando ainda no ventre de sua mãe saltou
quando Maria apareceu lá, grávida de Jesus. Se lembram disso? Porque é que o mesmo autor usa a mesma palavra para alegria, a fim de descrever a adoração da igreja de Jerusalém em seu segundo volume. Talvez ele esteja nos apontando uma resposta. Onde é que se encontra verdadeira alegria? Na adoração ou no temor do Senhor? Pastor, mas temor e alegria não combinam. Quem disse isso a você? Temor não é medo, gente. Medo sugere fuga e distância de Deus. Temor sugere respeito, mas também aproximação de Deus. Mas podemos nos aproximar dele? Sim. A alegria da igreja de Jerusalém e a alegria da nossa igreja consiste em saber disso. Em Cristo e por causa de Cristo, foi Deus que se aproximou de nós. Na cruz do Calvário, Jesus não só nos salvou da ira vindoura de Deus, Ele nos conquistou imediatamente acesso à presença de Deus. Nós precisamos nos lembrar deste equilíbrio. À medida que nos reunimos para adorar, nós não estamos diante de um coleguinha da escola, de um amigo do trabalho. Nós estamos diante do Rei da Glória, do ser que é declarado pelos santos anjos: Santo, Santo, Santo. Ele é tão diferente, glorioso, pesado em majestade, que até os anjos cobrem o rosto diante dele. Então não me venha com adoração frívola, com coisas superficiais, com tratamento que você daria a um colega, a um amigo, a um filho. Não! Ele é o Rei da Glória. Agora, a maravilha do Evangelho é: Jesus nos ensinou: orem ao Pai Celestial. Ele não é só o Criador dos céus e da terra, não é só o Rei do universo, Ele é o nosso Pai, por quem e para quem nós fomos criados. Tua alegria, a minha alegria, não está no sucesso da profissão, nem na aquisição de mais bens ou recursos. A nossa alegria está na experiência deste encontro solene, alegre e majestoso com o nosso Deus. Outro equilíbrio que não podemos perder de vista é o equilíbrio entre a adoração formal e informal. Então, por um lado, eu e vocês precisamos nutrir obediência em relação ao culto público. Irmão, você é crente? Você crê que isso aqui é palavra de Deus, sim ou não? Então ore a Deus para obedecer. O culto público não é uma opção. Você não deveria tratá-lo: tenho vontade, não tenho vontade, acho que hoje vou, acho que não vou. Irmão, ele está prescrito na palavra de Deus. Este Deus glorioso é quem nos convoca semanalmente a adorá-lo. Não adorar com a igreja local é pecado. E consequentemente traz muitas coisas para mim e para você que não são boas. Então nós precisamos nutrir obediência
E também devemos orar constantemente pela renovação do nosso culto. Nós não queremos estar aqui meramente por obediência a um mandamento sem vida. Trata-se da palavra de Deus, que é vida. Nós queremos obedecer por fé. Senhor, nós cremos que o culto é muito mais do que uma reunião social. Não é um encontro entre amigos. É um encontro entre Deus e seu povo. O Deus que habita no meio dos louvores de seu povo. Então nós precisamos orar constantemente. Ó Deus, não nos dê cultos superficiais. Não nos dê cultos frios. Não nos permita viver cultos que não nos tocam profundamente. Não, Senhor. Visita-nos, encontra-nos. Esteja no nosso meio a cada semana. Isso não depende da estrutura, da arrecadação, da tecnologia, ou do que sabemos fazer. Isso depende da oração, especialmente do Deus a quem oramos e que pode nos abençoar enquanto cultuamos. Agora, por outro lado, nós precisamos de mais coragem e intencionalidade quanto aos momentos informais de adoração. Como a igreja de Atos, nós precisamos nos reunir de casa em casa ou em pequenos grupos. Não é uma invenção moderna, irmãos. Desde Jerusalém, a igreja tem se reunido assim. Na grande reunião e nas pequenas reuniões durante a semana. E tem razões para isso. Nós precisamos dos pequenos grupos. Porque não dá para viver tudo que é a igreja aos domingos. Por exemplo, não dá para ter comunhão profunda no domingo. Nem dá para ter comunhão profunda com todos os crentes da igreja. É lá no PG e a partir dele que relações são aprofundadas para o nosso bem. Não dá para no pós-culto discutirmos sobre a pregação com todas as pessoas ou orarmos uns pelos outros particularmente. Não dá. É lá no PG que nós deveríamos estar fazendo isso. Nós não precisamos nos reunir durante a semana para ouvir mais um sermão. O sermão é aqui. A parte de estudo do seu pequeno grupo deveria ter 20 minutos. Em tom de aplicação, de discussão, de perguntas e respostas. Não monólogo, mas diálogo. Depois disso, a maior parte da reunião deve ser dedicada ao que não fazemos aqui. Ouvir uns aos outros. Orar uns pelos outros. Auxiliar uns aos outros. Quer levar Deus a sério em 2024? Valorize os momentos de adoração de sua igreja local. Para terminar, gente. Começar com a igreja é dedicar-se à evangelização com a igreja. Sem o verso 47, nós teríamos um quadro incompleto da igreja de Jerusalém. Porque ela não só se dedicava ao estudo, à adoração e à comunhão. A igreja também se dedicava à evangelização. Outra vez eu cito John Stott, que escreveu: o nosso Deus é missionário. E ele criou uma igreja missionária. Sobre a evangelização da igreja de Jerusalém, notemos primeiro a ação soberana de Deus. Lucas não escreveu
que os crentes enchiam a igreja. O que foi que ele escreveu no verso 47? E o Senhor lhes acrescentava. Como acontecia, pastor, por todo o livro de Atos, o Senhor acrescentava à igreja por meio da pregação dos apóstolos e dos crentes. Aqui, porém, me parece que o destaque é dado ao testemunho da igreja. Porque no verso 47, parte A, Lucas nos diz que, louvando a Deus, nossos irmãos tinham a simpatia de todo o povo. Outro ponto muito importante. O Senhor estava fazendo em Jerusalém duas coisas ao mesmo tempo. Verso 47, parte B. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentou à igreja a quem Ele salvava. Percebe? Ele não acrescentou à igreja sem salvar. Não havia muitos crentes nominais. Mas Ele também não salvou sem acrescentar à igreja. Não havia desigrejados naqueles dias. Ele acrescentava à igreja os salvos. E a quem ele salvava, ele acrescentava à igreja. Não tinha crente que dizia ser crente, mas não vivia com a igreja. Nem tinha crente que não levava a igreja a sério. Por fim, eu ainda queria chamar a sua atenção para isso. O Senhor lhes acrescentava diariamente. O tempo imperfeito acrescentava. E o advérbio de tempo, diariamente, não nos deixam com dúvidas. Sobre o que, pastor? A evangelização desta igreja não era pontual, gente. Não se tratava de um evento, de uma campanha anual. Era a vida da igreja. Assim como o culto, a evangelização era algo regular. Antes de falar da evangelização propriamente, me permitam uma palavra sobre o crescimento da igreja. Crescer numericamente não é pecado. O Dr. Augustus nos diz que essa é uma das maiores preocupações de Lucas em Atos, registrar o crescimento numérico da igreja. Só que tem um detalhe, e ele mesmo observa isso. A igreja não foi chamada para crescer em um único lugar, como se ela fosse uma torre de Babel. É por isso que em Atos a igreja está sempre em movimento, sempre crescendo, mas não sempre no mesmo lugar. Vai de Jerusalém a Roma. E espera-se que ela chegue aos confins da terra com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que fazemos missões. No Cariri, na África, no norte ou no sul do nosso país. Nossa missão não é tornar o nosso nome célebre em João Pessoa. Não queremos nem marcas de carro. Se você já pensou sobre isso, pode desistir. Bia, marca de carro é o que eu chamaria de decalque. Mas não é mais isso. Não é assim que a gente chama não, né? Como é, Paulinho? Adesivo. Adesivo. Eu vi que você não entendeu.
Nem isso a gente deve fazer, gente. Porque nossa missão não é tornar o nome da nossa igreja célebre. Nós não queremos ser vistos como um empreendimento de sucesso. Nós não somos uma loja, um supermercado, uma empresa. Nossa missão é divulgar o nome de Jesus e ver a igreja dele crescer, não só aqui, mas em todos os cantos da terra. Pastor, como é que vamos fazer isso? A primeira resposta, segundo esse texto, é em dependência e humildade. Costumeiramente eu converso com irmãos e pastores que falam de crescimento de igreja em um tom autossuficiente. Nós fizemos, nós pensamos, nós realizamos. Não sejamos assim. Se Deus nos der crescimento numérico aqui, ou em qualquer campo missionário que temos, não terá sido por nosso dinheiro, por nossa inteligência, ou pela tecnologia que desfrutamos. Terá sido única e exclusivamente pela graça soberana de Deus. É o Senhor que acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. Portanto, só Ele merece honra e glória pelo crescimento da igreja. Como vamos cumprir nossa missão? Nós cumprimos nossa missão, é bom que você se lembre disso, por meio de plantação de igrejas. Nós não queremos apenas decisões individuais por Cristo. Nós queremos que ao serem salvos por Cristo, os pecadores sejam imediatamente incorporados no corpo de Cristo. Anderson e Tayane não estão entre o povo pipipã, só para pregar o evangelho. Eles estão lá para plantar uma igreja. Levi e Bruna não foram enviados à África, tendo por primeira missão cuidar fisicamente dos africanos, ou lhes oferecer um pouco de educação formal. Não, irmãos, qualquer pessoa pode fazer isso. Levi e Bruna estão vivendo entre o povo Fula, um povo muçulmano não alcançado, dos mais fechados para o evangelho, por vezes correndo risco. Eles estão ali para plantar uma igreja, porque nós cremos que a quem Deus salva, Ele inclui imediatamente em sua família. Por fim, eu entendo que em um nível local e internacional, nós só vamos cumprir essa missão se abraçarmos um estilo de vida missional. Os projetos missionários, para mim, uma das melhores coisas dos projetos é nos relembrar disso e nos colocar no modo missão durante o ano. O que é que Natanael e Camila vão fazer em João Pessoa durante o ano? A mesma coisa que faziam lá. A missão não termina, não fica lá. A igreja de Jerusalém, de novo, não precisava de data, de dia, de campanha evangelística. Era parte da rotina normal da igreja. A igreja era bonita, atraente. Se nós queremos cumprir a missão, nossas famílias precisam ser bonitas. Precisam exalar o bom perfume de Cristo nos prédios e bairros onde moramos. Nossa ética profissional precisa ser íntegra.
precisa exalar o bom perfume de Cristo onde estamos. O tratamento que damos às pessoas que nos servem, da diarista, ao garçom, ou a qualquer outra pessoa que Deus os coloque no caminho, precisa ser respeitoso. Precisa exalar o bom perfume de Cristo. Não é tão difícil, irmãos. Não sei se você já ouviu falar de John Peyton, um missionário presbiteriano escocês que foi servir nas ilhas do sul do Pacífico, entre tribos canibais somente. Chegando ali, ele serviu aquele povo, entre outras coisas, dando-lhes poços de água. Ele cavou poços. E os nativos ficaram muito alegres, agradecidos. Mas Peyton não parou nos poços. Qualquer pessoa sem o Espírito pode cavar um poço, irmão. Mas tem uma coisa que só a igreja pode fazer: proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo o povo de Deus. Por isso, o missionário partiu da água e do poço para a água viva do Evangelho. Você deveria se enxergar assim, de segunda a sexta também. Eu estou servindo, eu estou lutando pelo pão de cada dia, eu estou servindo a minha comunidade, mas eu estou aqui em missão. Quais pontes já estão estabelecidas? Como você deveria ou poderia começar uma conversa evangelística? Nós precisamos levar este estilo de vida. Não precisa ser toda vez, né, gente? Eu trabalhei com um senhor crente que quase toda semana me chamava a atenção. Porque quando ele chegava no gabinete na segunda-feira, eu estava falando com todos os funcionários sobre o resultado do jogo de futebol. E ele dizia: mas Renan, você não é pastor? Você deveria estar pregando o Evangelho para eles. Eu falei: calma, eu vou pregar. Mas não dá para fazer isso em cada encontro, toda vez, da mesma forma. E por que não conversar sobre as coisas comuns da vida? Para ganhar acesso, para ter ouvidos, para se aproximar, gente. Eu acho que eu já disse isso. Fiquei pensando aqui se deveria dizer de novo, inclusive agora que estão gravando, né? Mas uma das minhas maiores alegrias do ano 2023 foi que depois de uma década eu voltei a ter contato regular com não crentes. No vôlei que eu estou fazendo na praia, de 6 da manhã. Eu não me apresentei como crente, muito menos como pastor. Mas as pessoas vão descobrindo. E quando elas descobrem, já são minhas amigas. Já gostam da minha companhia. Já conseguem me olhar sem preconceito. E depois de um ano ali, eu tive as minhas primeiras oportunidades de pregação explícita. Se vai dar certo, se vai frutificar, eu não sei. Mas eu estou lá, brincando, me exercitando e ligado nas oportunidades que o Senhor vai me oferecer. Estejamos assim também no hospital, na sala de aula, na repartição ou em qualquer lugar que o Senhor te plantou em nossa cidade. É o que eu sonho, irmãos, para mim e para vocês neste novo ano. Mas sinceramente falando, e aqui eu termino,
Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei se você está super animado ou se está desanimado. Não sei se está muito fraco ou muito forte na fé. Eu não sei se você está louco para se engajar na nossa igreja ou cogitando a possibilidade de deixar a nossa igreja. Isso é completamente possível. O que eu sei é, Deus nos deu a igreja, por enquanto imperfeita, porque é feita por nós, como uma dádiva, um presente, que visa o nosso bem-estar espiritual e o crescimento com o Senhor. O que eu sei é que o noivo da igreja está entre nós nesta noite. E possivelmente está fazendo o que fez com a igreja de Laodiceia. Se lembra dela? Apocalipse capítulo 3. Palavras do próprio Jesus, àquela igreja e a esta igreja. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Por que você não abre a porta mais uma vez? E se jamais o fez, por que não decide fazê-lo nesta noite? Olha que boa notícia para mim e para você. O noivo da igreja conhece a igreja. Ele sabe dos teus e dos meus pecados. Mas Ele não desiste de nós. Ele está aqui nesta noite batendo a porta e nos convidando outra vez para o encontro que pode nos realizar de verdade. Pela primeira ou 10ª vez, pela fé, se o Espírito estiver nos convencendo, vamos abrir esta porta e desfrutar da bênção da comunhão com o Senhor. Como é que a gente faz isso, pastor? Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Crentes, inclusive do pecado de desvalorizar a igreja. Não crentes, do pecado de desconsiderar Deus por toda a vida, seja qual for o seu. Arrependa-se. Se o Espírito está falando ao seu coração, arrependa-se. E se aproxime do Senhor mais uma vez, clamando. Para alguns, por salvação. Para outros, renovação espiritual. Amor e compromisso com sua igreja local. Curve a sua cabeça. E tenha o seu tempo agora de oração particular, a partir daquilo que você ouviu.